Um dos assuntos mais complexos do direito penal são as teorias da conduta. Entretanto, eu vou explicá-las da forma mais simples e intuitiva possível. A conduta nada mais é do que a manifestação da vontade humana mediante a prática de atos, por exemplo, quando o sujeito deseja matar a vítima e efetivamente passa a executar o crime. As modalidades de conduta humana são a ação e a omissão. Ao longo dos anos surgiram algumas teorias para explicar a conduta, pois esta funciona como um elo de ligação entre os diversos elementos do crime. Hoje sabemos que a conduta é toda ação ou omissão humana. No entanto, em tempos remotos, o direito penal dispensava o conceito de conduta. Assim, até coisas ou animais poderiam ser punidos. A primeira teoria da conduta que vamos analisar é a teoria naturalista ou causal. A teoria naturalista ou causal foi bastante difundida entre os séculos XIX e XX. O criador de tal teoria foi Franz von Liszt. Importante lembrar que esse período foi marcado pela forte influência do positivismo, caracterizado pelo excessivo apego à letra expressa da lei. No estado formal e positivista, não havia campo para a interpretação das normas, as quais deviam ser cumpridas sem discussão quanto ao seu conteúdo. O lema era: lei se cumpre, não se discute, nem se interpreta. Todo esse cenário se refletiu na teoria naturalista. A teoria naturalista ou causal prega que para a existência do fato típico, basta apenas uma simples comparação entre o que foi praticado pelo sujeito e o que se encontra descrito na lei, sem qualquer discussão em relação a dolo ou culpa. Tudo girava em torno das leis físicas da causa e do efeito. Assim, só interessavam duas coisas: saber quem foi o causador do resultado e se tal resultado estava definido em lei como crime, nada mais. Se um suicida, por exemplo, pulasse na frente de uma carruagem e a mesma o matasse, o cocheiro responderia por homicídio. Pouco importa que o condutor não tivesse nem intenção de matar, nem culpa na morte. Assim, o dolo e a culpa eram analisados mais adiante, no momento da verificação da culpabilidade. A teoria naturalista ou causal está hoje superada. É inadmissível dizer que crime é aquilo que está definido em lei como tal, sem preocupações de ordem material e sem levar em conta se a ação foi consciente e voluntária. A segunda teoria da conduta foi desenvolvida pela corrente neoclássica ou neocantista. Immanuel Kant dividiu o mundo em fenomênico, que é o mundo concreto, assim como o vemos, e em numênico, que é o mundo psicológico, da vontade, do pensamento. O mundo numênico de Kant inspirou a corrente naturalista ou causal a verificar o dolo e a culpa em um momento posterior à prática do crime, ou seja, na culpabilidade. No entanto, Arthur Schopenhauer questionou essa separação entre fenomênico ou natural e numênico ou psicológico, afirmando que o ato de vontade e os movimentos por ele causados são uma coisa só, inseparável, pois a vontade é a causa geradora da ação que provoca um fato. Mesger identificou alguns tipos penais que exigiam expressamente a finalidade do agente, quebrando o dogma de que a vontade e a finalidade situam-se na culpabilidade. Temos como exemplo no Código Penal o revogado artigo sobre rapto para fim libidinoso. Assim, sem examinar a finalidade do agente, ou seja, a vontade, o dolo, não se sabe se ele está cometendo o rapto com o fim de obter um resgate, ou com o fim de torturar a vítima, ou de com ela praticar ato libidinoso. Neste caso, sem os elementos subjetivos vontade, finalidade e intenção, é impossível dizer se foi praticado o referido fato típico. Se o tipo exige uma vontade especial, não há como nele enquadrar o fato, sem penetrar na mente do autor, para saber o que ele pretendia. A corrente neoclássica, ou neocantista, foi um duríssimo golpe na teoria naturalista ou causal, para a qual todos os elementos subjetivos pertenciam à culpabilidade. Com tudo isso, o tipo deixava de ser uma criação abstrata do legislador para se transformar em um reflexo da cultura e dos valores de uma sociedade, de modo que o legislador não mais declarava, mas apenas reconhecia os bens jurídicos merecedores da tutela penal. Apesar de a teoria neoclássica ter concebido o tipo penal como um valor cultural, a mesma ainda mantinha forte carga positivista. A terceira teoria da conduta é a finalista da ação. Baseado nas constatações neocantistas, o conceito finalista de ação
cujo maior defensor foi Hans Welzel, constituiu uma reação diante do chamado dogma naturalista. A corrente finalista demonstrou preocupação a respeito do desvalor da ação. Ora, matar alguém, do ponto de vista objetivo, configura sempre a mesma ação, mas matar um sujeito para vingar o estupro de sua filha é subjetivamente diferente do que matar por dinheiro. A diferença entre um crime e outro está justamente no desvalor da ação, já que o resultado em ambos os casos foi o mesmo: morte. Do mesmo modo, apenas contemplando a cena objetiva de um médico tateando uma mulher despida, seria impossível dizer, só com base nesse acontecimento, se este homem cometeu o crime de estupro ou apenas está realizando exame clínico regular. Um sujeito aponta uma arma de fogo em direção à vítima e efetua um disparo. Pela mera observação externa do evento, não se pode afirmar ter ocorrido o fato típico homicídio doloso ou homicídio culposo. Assim, não se pode desconhecer que a finalidade, o dolo e a culpa estão na própria conduta, e não na culpabilidade, como sustentava a teoria naturalista. Descobriu-se, assim, a finalidade e a vontade, como elementos inseparáveis da conduta. Sem o exame da vontade finalística, não se sabe se o fato é típico ou não. Não existe conduta relevante para o direito penal se não for animada pela vontade humana. Nosso Código Penal seguiu essa orientação, fundindo a vontade e a finalidade na conduta, como seus componentes essenciais. O crime ou é doloso ou é culposo, desconhecendo nossa legislação a existência de crime em que não haja dolo ou culpa. No caso, portanto, de o sujeito vir a matar alguém, sem dolo ou culpa, a exemplo do motorista que atropela um suicida, embora o resultado morte tenha sido produzido, não se pode falar em crime. Ora, se a ausência do dolo elimina o fato típico, é sinal que um pertence ao outro. Em suma, se o agente pratica uma conduta voluntária e finalística, mas produz um resultado não querido, ante a quebra de um dever objetivo de cuidado, ocorre o crime culposo. E se a conduta consciente e voluntária produz um resultado coincidente com a finalidade que dirigiu o ato, o crime será doloso. A quarta teoria da conduta, a chamada teoria social da ação ou teoria da adequação social, propõe que um fato considerado normal, correto, justo e adequado pela coletividade não pode ao mesmo tempo produzir algum dano a essa mesma coletividade. Um dos grandes defensores da teoria social da ação foi Welzel. Para ele, um fato não pode ser definido em lei como infração penal e, ao mesmo tempo, ser aplaudido, tolerado e aceito pela sociedade. Tal antinomia fere as bases de um sistema que se quer democrático. Para que exista conduta, a mesma deve causar um resultado típico socialmente relevante. Zizek, que foi também um dos principais defensores dessa teoria, definiu a ação como o comportamento humano socialmente relevante. A seu modo de ver, a noção finalista da conduta é insuficiente, porque não leva em conta o aspecto social do comportamento humano. Assim, o direito penal só deve cuidar daquelas condutas voluntárias que produzam resultados típicos de relevância social. Tomem-se, por exemplo, os ferimentos provocados durante uma luta profissional de boxe. A conduta, a despeito de voluntária e finalística, produziu um resultado que, apesar de típico, isto é, ofensa à integridade corporal de outrem, se insere dentro do que o cidadão médio considera socialmente compreensível. Assim, socos trocados durante uma luta oficial não podem ser considerados crime. Não se pode confundir adequação social com o princípio da insignificância. Na adequação social, a conduta deixa de ser punida porque a sociedade não a reputa mais injusta. Por outro lado, para o princípio da insignificância, o fato é socialmente inadequado, mas considerado atípico dada a sua ínfima lesividade. É o caso, por exemplo, de um morador de rua que furta um pão de um grande supermercado. Como se nota, a teoria social da ação pretendeu ir além da teoria finalista. Mas, na verdade, ao privilegiar o resultado socialmente relevante, perdeu em essência e caracterizou um retorno à teoria naturalista ou causal, hoje tão criticada. O próprio Zizek reconheceu que, na doutrina atual, a teoria da adequação social não tem desfrutado de muito prestígio, sendo considerada supérflua e não prevista em lei, pois, para as hipóteses supostamente alcançadas por aquela teoria,
O ordenamento jurídico já prevê o exercício regular do direito e o estrito cumprimento do dever legal, os quais excluem a ilicitude e afastam a ocorrência da infração penal. Além disso, o conceito de adequação social é tão vasto que se torna impreciso, inseguro, prestando-se às mais variadas interpretações. A quinta teoria da conduta tratada aqui é a teoria constitucional do direito penal. A Constituição Federal e os princípios dela decorrentes devem assumir um papel de protagonismo na aplicação do direito penal, relegando a lei à sua correta posição de subalternidade em relação ao texto magno. Fala-se em um verdadeiro direito penal constitucional, no qual o fato típico passa a ser muito mais do que apenas a mera realização dolosa ou culposa de uma conduta descrita em lei como crime. Do Estado democrático de direito parte um gigantesco princípio a orientar todo o direito penal, que é o princípio da dignidade humana, o qual serve de orientação para o legislador, no momento da elaboração da norma in abstrato, determinando a ele que se abstenha de descrever como delito condutas que não tenham conteúdo de crime. Assim, toda vez que na descrição legal houver violação à dignidade humana, a norma será considerada inconstitucional. Por exemplo, uma lei que incrimine a livre expressão do pensamento já nascerá inconstitucional, por afronta a um princípio constitucional sensível, pilar de sustentação da Carta Magna. A teoria constitucional do direito penal é, portanto, uma evolução em relação às anteriores e permite ao Poder Judiciário exercitar controle sobre o que o legislador diz ser crime, tornando o juiz um intérprete e não mero escravo da lei. Por último, temos a teoria funcional, mas esta não se trata de uma teoria da conduta. O seu objeto de estudo não é o fato típico. Ela pretende explicar o direito penal a partir de sua função social. Há, basicamente, duas concepções funcionalistas. A primeira, tendo como defensor Klaus Hoxie, sustenta que a função maior do direito penal é a de proteger a sociedade, de modo que qualquer lei incompatível com tal finalidade deve ser afastada. Assim, por exemplo, se o direito penal tem por função proteger bens jurídicos, somente haverá crime quando tais valores forem lesados ou expostos a um risco de lesão. Em síntese, a lei não cria o crime, apenas o reconhece. A segunda concepção funcionalista, mais legalista, surge com Jacobs. Para o referido autor, a função da norma é a reafirmação da autoridade do direito. É a sua aplicação constante e rotineira que lembra à sociedade os padrões de comportamento tidos por normais e os considerados indesejáveis. Tal concepção, em verdade, pode ser perigosa em razão de que um Estado totalitário, para fazer valer seu regime, pode entender necessária uma atividade excessivamente incriminadora e interventiva, alcançando, em alguns casos, bens jurídicos que não deveriam merecer uma tutela tão agressiva quanto a penal. Estaria justificada a atuação invasiva, apenas pela conveniência do sistema, relegando a um segundo plano o valor humano. Atualmente, a corrente predominante é a teoria constitucional do direito penal, com a colocação do dolo e da culpa no fato típico, tal e qual propõe a doutrina finalista, mas com o controle material dos princípios constitucionais do direito penal. É, no fundo, uma teoria finalista acrescida de rigoroso controle material sobre o conteúdo do fato típico,